Há noites em que a alma não encontra repouso. O corpo está cansado, mas a mente não para. Pensamentos que giram como tempestades, lembranças que queimam, medos que sussurram no silêncio. Talvez você também tenha sentido essa solidão pesada bem antes de fechar os olhos, como se o mundo inteiro estivesse descansando, menos você. Mas e se a insônia não fosse um inimigo, e sim um convite? Uma porta aberta para um tipo de descanso mais profundo do que o sono? Jesus nos mostrou que mesmo nas noites mais escuras, existe uma paz que não vem do exterior, mas de uma conexão íntima com o Pai. Dormir não é apenas uma necessidade física, é um ato espiritual de confiança absoluta. E se tudo que você acreditava sobre descansar mudasse esta noite? E se você percebesse que não precisa entender tudo para descansar, mas apenas confiar? Esta não é apenas uma oração. É uma viagem interior, um encontro com aquele que nunca dorme, para que você finalmente possa dormir. Acompanhe-me nesta oração e permita que Deus te abrace no silêncio. Quando a noite cai e o silêncio invade nossos sentidos, também emergem as inquietações do coração. A mente gira, os medos sussurram e o descanso parece uma miragem distante. Mas Jesus, nosso bom pastor, deixou uma oração secreta para este momento, uma rendição total nas mãos do Pai. Não são fórmulas mágicas, são palavras de entrega, de um coração que se despe do controle e confia plenamente. Assim como uma criança dorme tranquila nos braços da mãe, somos chamados a descansar na ternura de Deus. A ansiedade e a insônia não têm poder quando a alma se entrega em oração sincera. Jesus nos ensinou que a verdadeira paz não vem de resolver todos os problemas, mas de confiar, mesmo quando nada parece resolvido. Sua oração noturna não é uma fuga, mas uma comunhão profunda. Cada noite pode se tornar um altar sagrado, onde derramamos nossas preocupações como um perfume diante do Senhor. E nesse ato de confiança, a inquietação dá lugar a uma paz que não se explica, mas se sente. Dormir em Deus é entregar a Ele cada medo, cada pendência, cada anseio, sabendo que enquanto dormimos, Ele continua velando. Que esta noite você também faça sua esta oração secreta de Jesus. Dormir não é simplesmente fechar os olhos, é abraçar o dom divino do descanso que Deus criou para curar corpo, mente e alma. Cada batida do coração desacelera, cada pensamento se acalma e a alma tem a oportunidade de ser restaurada na quietude. No entanto, as preocupações do dia a dia tentam sequestrar esse presente, roubando a paz que nos foi prometida. Deus nos convida a ver o sono como um ato de fé e confiar que Ele continua no comando. Como agricultores que dormem após semear a semente, sabendo que Deus fará crescer o que foi plantado, assim somos chamados a descansar. A insônia muitas vezes revela um coração que ainda não soltou o controle, mas a oração nos devolve a confiança perdida. Cada vez que você escolhe orar antes de dormir, está dizendo: Senhor, Tu és o meu guardião, mesmo na minha inconsciência. E essa rendição transforma o ato biológico de dormir em uma comunhão espiritual profunda. Esta noite, enquanto as estrelas vigiam sua janela, lembre-se de que o descanso não é um luxo, é um presente que o céu te concede. Aceite-o com fé. Na noite mais escura da sua vida, Jesus se retirou ao jardim do Getsêmani, não para buscar soluções humanas, mas para empregar sua angústia em oração. Ali, suando gotas de sangue, ele nos ensinou que a paz não vem de evitar a dor, mas de confiar em Deus no meio dela. Getsêmani não foi uma fuga, foi um altar de rendição total. Muitos buscam dormir apenas quando tudo está perfeito, mas Jesus, em sua pior noite, encontrou força não em mudar as circunstâncias, mas em orar. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
assim também somos convidados a soltar o peso de querer controlar tudo antes de fechar os olhos. Não se trata de resolver tudo, é sobre entregar tudo. Esta noite, cada pensamento inquieto pode ser um convite para um Getsemane pessoal, um momento em que, como Jesus, escolhemos confiar no cuidado de Deus, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. A verdadeira paz brota quando entregamos nossa angústia nas mãos que nunca dormem. Ali, nessa entrega, o descanso encontra sua morada. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Estas palavras de Davi, escritas em momentos de perseguição e perigo, revelam um segredo eterno. A paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Mesmo sendo perseguido, Davi encontrava descanso não na sua força, mas na sua confiança. Quantas vezes tentamos construir nossa paz sobre bases frágeis, dinheiro, relacionamentos, planos? Mas Davi nos lembra que a única cama segura é a confiança em Deus. Ele era um rei, um guerreiro, um líder, mas sua verdadeira força estava na sua oração noturna, seu ato íntimo de rendição diária. Hoje, ao repetir o Salmo 4, versículo 8, antes de dormir, não recitamos um ritual vazio, mas usamos uma chave que abre as portas do verdadeiro descanso. Não importa quão grande seja o inimigo ou o problema que você enfrenta, nos braços de Deus, cada noite pode ser um refúgio de paz sobrenatural. Faça deste versículo sua canção de ninar espiritual esta noite. Paulo nos oferece em Filipenses um mapa claro para a paz sobrenatural. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não é um chamado à indiferença, mas à confiança ativa. A ansiedade se dissolve quando a oração ocupa seu lugar. Orar, suplicar, agradecer. Cada passo nos aproxima do coração de Deus e afasta o medo. É como atravessar uma ponte. Deixamos para trás o vale da angústia e caminhamos rumo à margem segura da paz divina. Paulo conhecia prisões, naufrágios e perigos, mas sua alma permanecia ancorada em um lugar mais alto. Esta noite, você também pode seguir esse processo celestial. Não se trata de repetir palavras mecanicamente, mas de abrir seu coração, falar sinceramente com Deus, agradecer mesmo antes de ver a resposta e receber essa paz que guarda sua mente e coração como um escudo invisível. A promessa ainda está de pé. Descanse sob sua proteção. Daniel passou uma noite cercado por rugidos, sob a sombra de garras e presas. No entanto, ele dormiu. Como isso é possível? Sua vida de oração constante havia fortalecido sua fé além do medo. Não era a ausência de perigo, mas a presença de Deus que mantinha sua alma em calma. Cada leão ao seu redor representava uma ameaça, mas Daniel sabia que quem havia fechado aquelas bocas não era sua própria força, mas sua confiança no Altíssimo. Essa história não é apenas um relato antigo, é um espelho para nossas noites de angústia. Quando tudo ao redor grita perigo, a oração nos envolve como um manto protetor. Hoje, talvez você não enfrente leões literais, mas enfrenta ameaças emocionais, incertezas ou medos. Lembre-se de Daniel. Ore, agradeça e durma. A fé cultivada durante o dia sustenta o seu descanso à noite. Deus não muda. O mesmo que guardou Daniel é quem vela por você agora. Enquanto as ondas sacudiam o barco e os discípulos tremiam de medo, Jesus dormia na popa, envolto em uma paz inabalável. Como podia descansar em meio à fúria do mar? Porque sua confiança não estava na calma das águas, mas na soberania de seu Pai Celestial. Sua fé era maior que qualquer tempestade. Essa cena é um retrato vívido de nossas próprias noites. Às vezes, as preocupações batem como ondas contra nossa mente, querendo nos afundar no medo.
Mas Jesus nos ensina que a verdadeira paz não depende da calmaria exterior, mas da segurança interior em quem nos sustenta. Dormir é um ato de fé ainda maior quando tudo parece desmoronar. Esta noite, ainda que o mundo exterior talvez não esteja perfeito, você pode dormir como Jesus, confiante, seguro, imerso na paz de quem sabe que Deus tem o controle. A tempestade pode rugir, mas sua alma pode repousar tranquila. Lembre-se, o mesmo que acalmou o mar é quem vela por seus sonhos. O Pai Nosso não é apenas uma oração para ser recitada durante o dia. É um refúgio perfeito para a noite. Cada frase cobre uma necessidade profunda da alma: provisão, perdão, proteção, comunhão. Ao orar essas palavras antes de dormir, abraçamos o desígnio divino de dependência amorosa do nosso Criador. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, entregamos nossas preocupações futuras. Ao pedir o pão nosso de cada dia, reconhecemos que já recebemos o suficiente para hoje. E ao clamar, livra-nos do mal, nos cobrimos com a promessa de proteção divina em cada sombra da noite. É uma oração que fecha o dia com um cadeado de fé. Esta noite, transforme o Pai Nosso em sua canção de ninar espiritual. Não importa o quão pesada tenha sido a jornada ou quantos desafios aguardam amanhã. Cada palavra tecida nessa oração ancestral é uma ponte direta ao coração de Deus. Você dorme não como quem foge, mas como quem repousa sob asas eternas. Ana, perseguida durante anos pela tristeza e humilhação, encontrou paz não quando recebeu seu milagre, mas quando derramou sua alma diante de Deus. Ela subiu ao templo carregando uma angústia pesada, mas voltou com um coração leve, porque a oração sincera transformou seu interior antes de mudar seu exterior. A verdadeira transformação começou em sua entrega. Muitos acreditam que só poderão descansar quando suas orações forem atendidas, mas Ana nos ensina que a paz começa no momento da entrega. Quando expomos nossas lágrimas diante do trono de Deus, as correntes da ansiedade se rompem e uma paz profunda abraça nosso ser, mesmo que as circunstâncias permaneçam as mesmas. Esta noite, se você carrega anseios não realizados, siga o exemplo de Ana. Não vá dormir com o peso do silêncio. Derrame seu coração diante do Senhor. Talvez a resposta ainda esteja a caminho, mas a paz, a verdadeira paz, pode invadir sua alma agora, enquanto você ora e confia no seu amor infinito. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías revela aqui um princípio celestial. A paz não depende dos eventos externos, mas do foco inabalável em Deus. Em hebraico, usa-se a expressão shalom shalom, indicando uma paz dobradamente assegurada, firme como uma rocha eterna. Uma mente dispersa entre medos e preocupações perde seu rumo, mas uma mente fixa no amor divino torna-se um farol estável em meio à escuridão. Assim como um barco ancorado resiste à tempestade, nossa alma permanece firme quando confia nas promessas do Altíssimo. Nada pode abalar aquele que constrói seu descanso nele. Esta noite, dirija deliberadamente seus pensamentos para Deus. Não permita que os ventos da ansiedade te arrastem mar adentro. Lembre-se, paz não é ausência de problemas, mas presença viva de Deus em seu interior. Com os olhos postos nele, você experimentará o verdadeiro Shalom Shalom que Isaías proclamou. Na intimidade de João 17, Jesus eleva uma oração não apenas por seus discípulos, mas também por nós. Ele não pediu riquezas, poder ou conforto para os seus filhos, mas unidade, verdade, proteção e paz. Jesus sabia que viver no mundo seria difícil, mas também sabia que sua intercessão nos cobriria cada noite como um manto invisível.
Quando você se sentir vulnerável, esquecido por muitos e sobrecarregado pelo peso das suas lutas, lembre-se, Jesus já orou por você. Você não está só. Sua voz se levantou no meio da noite, clamando pela sua alma, pedindo ao Pai que te guardasse do mal, que te santificasse na verdade e que te enchesse de seu gozo eterno. Cada vez que você for dormir, pode descansar naquela oração que ainda ecoa no céu. João 17 não é apenas um trecho bíblico. É uma promessa viva de que você é amado, protegido e compreendido. Deixe que essa oração sacerdotal seja seu abrigo espiritual esta noite. Jesus já falou com o Pai a seu favor. A gratidão é uma chave que abre portas celestiais mesmo em meio à dor. Agradecer a Deus antes de receber a resposta é um ato de fé profunda. Quando escolhemos focar no que já temos, o coração se amolece, a ansiedade se dissolve e a noite se transforma em louvor silencioso. Paulo, em meio a prisões e açoites, escreveu hinos de gratidão. Davi dançava mesmo sendo perseguido. Ana agradeceu antes de ver seu milagre. Todos entenderam algo que muitos esquecem. Agradecer não muda a Deus, nos muda. Nos reposiciona espiritualmente. Eleva-nos do lamento à esperança. Antes de fechar os olhos esta noite, enumere suas bênçãos. Não importa quão pequenas possam parecer. Faça da gratidão seu último pensamento antes de dormir. Porque quando a alma agradece, o descanso se aprofunda e a noite se transforma em santuário. A gratidão te conecta à paz de Deus. O Salmo 91 é uma fortaleza espiritual para as noites inquietas. Não temerás o terror da noite, declara com firmeza, lembrando-nos de que aqueles que habitem sob o abrigo do Altíssimo dormem seguros, mesmo que as sombras pareçam espessas. Esta promessa não é poesia, é real. Existe uma cobertura divina sobre os que confiam. Enquanto muitos tentam dormir embriagados pelo medo, aqueles que descansam em Deus têm acesso a uma paz que não se pode comprar nem fabricar. Cada palavra desse salmo é como uma muralha invisível ao redor da alma. Anjos são enviados, armadilhas são desarmadas e o mal recua, porque o Altíssimo se levanta como escudo. Recite este salmo antes de dormir, não como ritual vazio, mas como um ato de fé. Visualize seu quarto envolvido pela presença do Deus que não dorme. Que cada versículo seja como uma lâmpada acesa na escuridão, porque quando você descansa sob o abrigo do Onipotente, até o sussurro do medo perde sua força. Pedro, encarcerado e acorrentado, estava prestes a ser executado. No entanto, naquela noite, ele dormiu. Como isso é possível? Não era insensibilidade, era confiança. A igreja orava, o céu se movia, e Pedro, entre grades, entregou-se ao descanso, sabendo que Deus tinha a última palavra. O sono foi seu ato de fé. Não há grades mais duras do que as do medo e da incerteza. Mas Pedro nos mostra que, mesmo ali, nos lugares mais escuros, é possível dormir em paz se sua alma pertence a Deus. Você não precisa saber como será o amanhã, basta saber em quem você confia hoje. O anjo chegou, as correntes caíram e Pedro foi libertado. Esta noite, ainda que você se sinta cercado por problemas, durma como Pedro. Durma sabendo que os céus ainda respondem às orações, que os anjos ainda visitam as prisões da alma e que Deus continua abrindo portas que ninguém pode fechar. Seu descanso é uma declaração silenciosa de fé. Deus já está agindo. Até quando você vai carregar sozinho essas cargas silenciosas? Quantas noites mais você permitirá que o medo roube aquilo que Deus quer restaurar? A verdadeira pergunta não é se você vai dormir essa noite, mas se vai decidir se render completamente àquele que pode dar descanso à sua alma. Talvez essa seja a primeira vez que alguém ora com você de verdade. Talvez essa seja a primeira vez que você se permite soltar o controle. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Esta é sua convocação pessoal.
Solte o que você não pode carregar, entregue o que você não pode resolver e permita que a paz de Deus te cubra como um manto sagrado. Ore, creia, descanse. E se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Não porque juntos, em comunidade, encontramos força na fé. Deus ainda fala, ainda cura, ainda vela por você. Esta noite, Ele não te deixará só.